Olá, me chamo Bruno, sou estudante de graduação do curso de Engenharia de Software da Faculdade do Gama e eu vou falar sobre o tema do método numérico de Numerov aplicado à mecânica quântica. O meu orientador é o professor Dr. Whitler Cordeiro dos Santos. Bom, começando então pelo roteiro, onde eu vou apresentar justamente esses tópicos que relevam do nosso PIBIC, que é a introdução, a metodologia, o resultado, a conclusão e os agradecimentos finais. Bom, começando pela introdução, propomos um problema de mecânica quântica de uma partícula com carga elétrica colocada sobre o eixo de simetria de um anel carregado eletricamente e coordenadas cilíndricas. Calculamos numericamente alguns dos altos valores de energia com o método de Numerov nesse sistema, bem como as respectivas funções de onda. Para esse trabalho, propomos discutir e resolver o problema de uma nanoestrutura circular com cargas elétricas fixas e estáticas. A partir da equação de Schrödinger, resolvemos numericamente os valores de energia e função de onda para uma partícula interagindo com um anel eletricamente carregado. O principal objetivo do programa de iniciação científica foi aplicar o método de Numerov. O método de Numerov, desenvolvido pelo astrônomo russo Boris Vasilyevich Numerov, é um método numérico para resolver equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, nas quais o termo de primeira ordem não aparece, aonde ele é um termo linear de multipasso de quarta ordem. Bom, o nosso problema motivador é uma estrutura quântica denominada de curral quântico. Uma estrutura experimental formada por átomos dispostos em um círculo que confinam um elétron no interior de um círculo. Bom, a solução matemática da equação de Schrödinger para essa nanoestrutura, o curral quântico, é bem conhecido nos trabalhos científicos de advogados. A partir dessa ideia, propomos o problema de uma partícula carregada no eixo de simetria de um anel carregado, abordando então o problema em 3 dimensões e coordenadas cilíndricas. Como solução planar polar, para a partícula confinada ao potencial energético do anel eletricamente carregado, é a mesma solução matemática obtida para o curral quântico. Para obtermos os níveis de energia entre as funções de onda, utilizamos a teoria da perturbação da mecânica quântica. Os resultados obtidos com a teoria da perturbação são muito úteis para programar no método numérico de Numerov. A implementação computacional do algoritmo foi realizada na linguagem C++, compilada pelo GNU GCC. Bom, após ter os cálculos realizados na forma analítica, com o método da teoria da perturbação, tivemos então os resultados dos valores necessários de comparação para avaliar com os valores obtidos do programa computacional utilizado no método de Numerov. Com a implementação do software, conseguimos calibrar o programa e utilizar as condições iniciais. O resultado numérico obtido está em pleno acordo com os resultados da teoria da perturbação, aonde finalmente construímos as soluções gráficas das funções de onda com o programa GNU-Plot. Neste programa de iniciação científica, propomos um problema de mecânica quântica de um elétron interagindo com um anel eletricamente carregado. Encontramos a solução analítica via teoria da perturbação, para em seguida implementar um programa de linguagem C++, utilizando algoritmo no método numérico de Numerov. O método de Numerov nos deu resultados numéricos que ainda estão bem ajustados com os resultados previstos pela teoria da perturbação, sendo que os resultados numéricos obtidos foram feitos os gráficos das funções de onda, onde podemos fazer essas comparações e esses ajustes. Bom, finalizando, desejo agradecer ao professor Whitler, que justamente me deu a oportunidade e me incentivou muito a fazer o projeto, e também ao decanato de pós-graduação, que me deu a oportunidade de fazer esse projeto. Obrigado.